Amém. Bom dia, a paz do Senhor. Como estamos? Tudo bom? Todo mundo animado? Domingo de manhã, um dos melhores dias da semana para acordar cedo. Particularmente eu gosto muito de acordar cedo. Aí diz que quando a gente é assim, geralmente a gente é casado com alguém que não gosta muito, né? Diz que minha esposa mesmo não é assim. Ela não gosta muito de acordar cedo, né, amor? Não gosta muito de acordar cedo, né? Agora já acordou. Então tá. Pastor Cláudio Duarte fala muito sobre relacionamento, né? Ele fala muito isso. Ele fala, geralmente a gente que gosta muito de um jeito é casado com quem gosta de outro. Quem é muito acelerado é casado com quem é mais devagar. Ele fala, e por que Deus faz essas coisas, né? Ele fala, não foi Deus que fez, foi você que escolheu. Ele falou, agora vamos fazer o seguinte, aproveita. Você que é muito acelerado, aprende com mais calma a ser um pouco mais calmo. E o que é muito travado, aprende com acelerado a andar um pouquinho mais rápido também, né? Na verdade, tudo tem um lado bom. A gente só precisa aprender a olhar isso, enxergar isso. Hoje, na nossa lição, é a lição 7. E o título é A Responsabilidade é Individual. Particularmente, gosto muito desse tema. A responsabilidade é individual. Por que você gosta desse tema, irmão Glauber? Porque eu descobri um dia que quando depende de mim, eu consigo ir muito mais longe às vezes do que quando depende dos outros. Sabe, quando a gente entende que depende de você para que algo aconteça, a chance de se tornar realidade às vezes é maior. Em que sentido, irmão Glauber? Em tudo na vida. Li um livro muito bom que ele fala o seguinte, ele fala sobre proação. E aí ele explica de uma seguinte maneira, que proativo normalmente a gente entende que é aquela pessoa que toma uma atitude, né, que não fica esperando. E aí ele traz a ideia, o livro, de que a proação não é apenas que você não fica esperando, mas você age por entender as consequências disso. Por entender que às vezes o ficar parado, mas não vai acontecer nada comigo. Exatamente, se você tivesse agido, teria sido melhor para você e para os outros. Então tudo é melhor quando a gente age. E a gente age quando? Quando a gente entende que a responsabilidade é nossa. A gente entende quando a gente age, geralmente, quando entende que depende de mim. Quando eu entendo que depende de mim, geralmente eu faço. Né? Tem algumas pessoas que às vezes ficam esperando. Esperando o quê? Sei lá, né? Jesus voltar, fica esperando uma luz descer do céu, fica esperando muita coisa, né? Pedindo para Deus um sinal. E às vezes Deus só quer que você dê o primeiro passo. Por quê? Porque depende de você, depende de mim, depende de nós. Então esse tema, responsabilidade individual, traz tudo isso. Mas vamos focar na lição. Abre sua Bíblia aí, em Ezequiel 18, 20. Enquanto você está abrindo a Bíblia aí, vamos fazer uma oração também, né? Quer dizer, aí eu estou orando e você está... Estou abrindo a Bíblia e você está orando, irmão Glauber? Vamos esperar, uma coisa de cada vez, né? Achou aí, irmãos? Ezequiel? Enquanto você está abrindo e terminando, a maioria já achou. Eita, quer fazer duas coisas ao mesmo tempo de novo? Vou orar, vamos falar com Deus um momento. Pedir para Deus trazer luz. Senhor Deus, te louvamos nesse momento, nessa manhã, Pai, para que o Senhor, clamamos ao Senhor para que o Senhor traga luz, traga entendimento, que o Teu Espírito Santo fale nos nossos corações essa manhã, que o Teu servo que está aqui na frente seja usado por Ti, que os Teus servos que ouvem a Tua palavra entendam, tenham um entendimento aberto pelo Teu Espírito Santo, que a gente cresça como pessoas, como servos, que a gente aprenda o que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Ezequiel 18, 20 é o texto áureo da nossa lição. E ele fala o seguinte:
Eu vou ler na revista, tá? Quem tiver a revista, eu vou ler a versão que está na revista. Diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Vou ler de novo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém? Amém. Esse capítulo 18 de Ezequiel todo é muito bom. Viu? Quiser ler depois em casa. Ah, irmão Globo, não gosto de ler não. Ah, irmão, eu também às vezes não gosto de trabalhar, mas a gente precisa, né? Senão como é que ganha dinheiro, como é que paga as contas? A gente faz muita coisa nessa vida porque a gente precisa, não é porque gosta. Tá? Então, a gente que é cristão, como é que a gente é cristão se a gente não lê a palavra? Tem que ler, irmão. Senão a gente não sabe nem o que está escrito para poder seguir. Esse tema que a lição traz, às vezes pode dar alguém querer comentar, e normalmente eu gosto. Só que como tem um tempinho que eu não estava ministrando nas aulas, a gente estava fazendo um curso na sede, a gente ficou uns dias sem comparecer na escola dominical, porque o curso era na hora da escola dominical lá. Então talvez alguns não lembrem como que eu ministro a aula. Então eu vou lembrar rapidinho. Se quiser participar, você levanta a mão, a gente cede a palavra. Por assunto, uma participação. Porque aí eu falo, não, agora eu quero participar de novo. Aí eu falo, eu quero participar de novo. Aí a gente acaba o tempo, não deu tempo de falar tudo. Então, ou então só uma pessoa participa. Então, assim, quiser falar, levanta a mão, a gente deixa falar, não tem problema nenhum, perguntar, pode perguntar. Mas, por assunto, uma participação por pessoa, tá? Então, vamos dar seguimento. A palavra de Deus fala o seguinte aqui no início do versículo, de Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. Tá, o que a gente entende por isso? A alma que pecar, morre, certo? Bem direto. Só que se a gente prestar atenção nos detalhes, irmão, a Bíblia ela é muito resumida. Se fosse escrever tudo tintim por tintim, às vezes não ia caber, né, nos livros aí, tudo, não ia caber. Então vamos pensar, a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia está falando de morte nesse momento aqui, só que ele fala da morte da alma. Não fala da morte do corpo, fala morte da alma. A morte da alma a gente entende que significa o quê? O que é a morte da alma para você? Perdição eterna. Quem mais? O que é perdição eterna, pastor? Alguém mais? Oi? Eternidade sem Deus. Isso. Viver na condenação eterna, no sofrimento eterno, no pós-vida ser condenado a uma vida de sofrimento no lugar de fogo, enxofre, dor, sofrimento. Basicamente é isso que a gente entende, né? Por perder a alma ou que a alma morrer. Então quando a Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá, ele está falando da morte espiritual. Certo? Está falando do pós-vida, depois que essa vida aqui passar. O que vai acontecer com o meu espírito, com a minha alma, né? Na alma, literalmente alma. Falei espírito, mas alma. Com a minha alma, o que vai acontecer? Sofrer. Se lascar. Por quê? Porque pecou. Fala, a alma que pecar. Então tá bom, essa morrerá. E aí ele continua dizendo o seguinte: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. O que isso significa, irmãos? A gente está falando da morte da alma, certo? Está dizendo o quê? Que eu, como pai, não importa o que eu faça pela minha filha tem 3 anos, quase 4. Não importa o que eu faça diante de Deus ou nessa terra
para que a alma dela seja salva, depende dela. Para a alma dela ser salva, depende dela, não de mim. E não importa o que ela faça, ou o que eu faça, diante de Deus e do mundo, para que a alma dos meus pais sejam salvas, porque isso é entre eles e Deus, é entre meu pai e Deus. E aqui ele fala, vou repetir, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. E continua, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, não tem ligação de pai com filho, com neto, nesse ponto aqui. Ele está falando o seguinte, a alma que pecar, morre. Então, o que a gente entende através disso? Que se não pecar, vive, certo? Só que é individual. Ah não, mas o meu pai ora muito por mim, então, ou eu oro muito pelo meu pai ou pelos meus filhos, então você está dizendo que eu tenho que parar de orar, irmão Glauber? Claro que não. A gente tem que orar sempre, o tempo todo. Até porque a Bíblia diz que muito pode a oração do justo. Muito pode. Muito pode em qual sentido? No sentido de que de repente Deus pode mover algo para que essa pessoa veja Deus. Deus pode fazer um milagre na vida dela para que ela sozinha veja Deus e fala, poxa, fechei os olhos para Deus a vida toda, mas não tem como negar. Deus está comigo. E eu sei que foi pela oração do meu pai, ou do meu filho, ou do meu irmão, seja lá quem for. Então a sua oração e a minha oração faz muita diferença. Mas o que bate o martelo é o coração de cada um diante de Deus. Amém? Certo? Meio forte, né? Essa palavra. Meio pesada, né? Estava estudando a lição, aí minha esposa falou, e aí, como é que tá, né? O estudo. Eu falei, pesado. Falei, complicado, né? Que Deus ajuda para que o entendimento saia aquilo que Deus quer. Porque é pesado falar sobre isso, pastor. Diga, pastor. Observando aí a questão Só pode pegar um outro microfone, porque às vezes quem está em casa não escuta, né? E aí se eu repetir muita coisa eu esqueço. Isso não impede da igreja exercer influência de tentar levar a pessoa a conhecer a Deus, né? Evangelizar, orar, dar testemunho, principalmente os pais serem exemplo para os filhos. Isso não anula de forma nenhuma essa questão do serviço da igreja, né? Que aí, de repente a pessoa pensa, então agora eu vou cruzar os braços. Pois é, não pode cruzar os braços. A própria Bíblia fala, né? Qual que é a grande comissão, né? A grande missão que Deus deu para todos nós, Jesus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí mais na frente o apóstolo Paulo fala o seguinte, fala, como ouvirão se não há quem pregue? Se você não pregar, como que as pessoas vão ouvir de Deus? Por exemplo, aqui fala que a alma que pecar morre, tá? Mas se a pessoa não sabe nem o que é pecado, nunca falaram para ela. Então a gente tem que abrir a boca sim, a gente tem que falar, a gente tem que orar e pedir a Deus que abra o entendimento da pessoa, porque é uma decisão individual de cada um. Agora a nossa parte a gente faz, a nossa parte a gente prega, a gente ora, a gente fala, a gente tenta levar o entendimento ao máximo. Agora, eu acho que algumas pessoas às vezes cometem um pequeno deslize, assim, um pequeno errozinho. Qual, irmão Glauber? A Bíblia fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E às vezes eu vejo algumas pessoas chegando e falando, tá errado isso aqui, você não está vendo? Você é burro, o que falta? Tem que abrir a sua cabeça, tem que te encher de porrada. Você toma jeito para isso, para aquilo. Não, irmão, aí você está querendo fazer o papel do Espírito Santo. Você quer convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Bom, o que a gente pode fazer é orientar, direcionar, mostrar o caminho. Acho que um grande exemplo disso, e por isso que a Bíblia mostra sempre que Deus é um pai, eu acho que o grande exemplo disso é a gente como pai. A gente não tem como obrigar os filhos.
A gente faz planos, a gente orienta, a gente ensina, a gente educa, a gente se preocupa o máximo que dá, passa a noite sem dormir. Mas no fim o filho vai fazer o quê? O que ele quiser. O que vier na mente dele, o que ele decidir, o que ele colocar no coração, é isso que ele vai fazer. E Deus é o nosso Pai, amém? Ele deixou a palavra dele aqui para nos orientar. Vieram profetas, mandou seu filho primogênito, unigênito, para morrer por nós, para orientar as nossas vidas, para a gente saber o que fazer, para a gente saber como viver. Mas Deus não vai empurrar a goela abaixo de ninguém, é a gente que escolhe. Agora Ele está avisando, a alma que pecar, essa morrerá. E que é individual, responsabilidade é individual, responsabilidade aqui especificamente nesse ponto aqui, a gente está falando da salvação. A alma morrer é perder a sua vida eterna. Então, que a gente não perca a nossa vida eterna, amém? E sobre ligação de pais e filhos, a Bíblia fala também nesse ponto aqui que, né, é individual. O pai ora, orienta, mas é individual. Abre sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 5. Ó, pastor, olhei para o relógio de ponteiro ali, eu fui fazer as contas, né? 5, 10, 15, 20, eu desisti. Aí eu olhei aqui e vi a hora mais rápido. Não tem muita prática esse reloginho de ponteiro. Êxodo 20, versículo 5, diz o seguinte: não te prostrarás diante de deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Até aqui. O que a gente está vendo aqui? Deus falando que aquele que, né, pisa na bola com ele, ele visita a próxima geração e até a 3ª e 4ª geração, até os netos e bisnetos. Aí vamos voltar no detalhe. Irmão Glauber, você acabou de falar que as coisas são individuais. As coisas são individuais. Mas você está falando aí agora que Deus mandou um recado para o povo. Quem não cumpriu o que eu falo, quem pisar na bola, eu vou visitar a 3ª e 4ª geração. E é visitar no sentido de castigar, viu, irmão? Deus não vai bater na porta só para poder... Não, eu estou batendo para salvar. Não, essa aí a gente já sabe que é o tempo todo. A porta do céu está aberta para a salvação de toda e qualquer pessoa nessa terra, desde que você abra a porta, né? É Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. A salvação está aberta a todos. Agora, Deus está falando o seguinte, que aquele que, né, adora outros deuses ou faz alguma coisa que eu não gosto, que eu já orientei para não fazer, se você fizer, pois é, eu vou dar uma castigada até a 3ª e 4ª geração. E aí algumas pessoas falam o seguinte, né, nesse assunto aqui a gente pode trazer a tal da maldição hereditária. Todo mundo já ouviu sobre isso? Maldição hereditária. Porque a família da pessoa foi amaldiçoada, ou porque foi contraído um tipo de maldição, seja lá o que foi que aconteceu. E os filhos hoje estão pagando pelo pecado dos pais e tal. E a Bíblia veio mostrar para a gente nesse ponto aqui que, na verdade, não é bem assim. Aí, irmão Gomes, você acabou de ler. Que Deus visita. Tá, vamos ler de novo. Versículo 5, Êxodo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, Senhor, sou teu Deus, sou um Deus ciumento e puno a iniquidade dos pais sobre os filhos. Então ele está punindo os pais, por causa dos pais os filhos estão sendo punidos. Até a 3ª e 4ª geração, ou seja, vai mais além. De quem? Dos que me odeiam. Despreza, aí vai a versão, né? Aqui está dos que me odeiam, outras versões falam dos que me desprezam. Só que aqui
o castigo de Deus tem uma condição. Qual que é? No final ele fala assim, ó: puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, ou dos que me desprezam. Ou seja, tem que desprezar a Deus para ser punido. Como assim, irmão Glauber? Uai, isso quer dizer que se eu desprezei a Deus, mas a minha filha cresceu, olhou assim e falou: tá doido, meu pai viajou na maionese. Deus é o soberano, é o criador de tudo, merece toda a honra, louvor, respeito e adoração. E eu não vou seguir o que meu pai fez, eu vou seguir o que a Bíblia diz. Ela desprezou o Senhor? Não. Ou seja, a maldição que eu estava carregando parou nela não tem mais. Dela para frente já não tem mais. E se o filho dela pisar na bola? Se o filho pisar na bola, a maldição volta para o filho que pisou na bola. Ou seja, não é exatamente hereditário. É um negócio tipo, você não tem como comer no restaurante sem pagar a conta. É mais ou menos isso. É uma consequência da sua atitude. Ação e reação. Pisou na bola com Deus? Castigo. Se você faz o que é certo, mas a Bíblia fala que continua de geração aí, até a terceira e quarta. Até a terceira e quarta, se eles continuarem desprezando. Se não desprezar, acabou ali, não tem mais. Só que tome cuidado, viu, irmãos? Cuidado com o quê? Tem muita gente que usa esse trecho da Bíblia aqui para poder falar o seguinte, falar, então quando alguém está acontecendo alguma coisa de ruim na vida dele, é porque ele pecou. Está em pecado? Não, nem sempre. Jó, todo mundo conhece a história de Jó? Jó não pecou em momento nenhum, fez tudo certinho. No entanto, os filhos morreram, ficou doente, perdeu a riqueza, perdeu tudo, os campos dele pegou fogo, ele se lascou na vida. E aí os amigos chegou e falou, onde você está pecando com Deus? Porque não tem como, irmão, Deus protege aquilo que é nosso. Se está acontecendo isso tudo com você, foi porque você errou. E ele fala, não errei. Ele tinha convicção no coração dele, não errei, não pequei. E depois Deus aparece para ele e fala, não, realmente, você não errou não. Eu é que permiti, para servir de exemplo. E quando Deus fala que a gente não deve julgar ninguém, é por isso. Porque quem conhece o coração é só Deus. É só Deus é que sabe se a pessoa fez de maldade, se não fez, se o que está acontecendo de ruim com a vida dela é porque ela pecou ou não. José do Egito foi vendido pelos irmãos como escravo, foi trabalhar na casa de um homem, depois a mulher dele queria fazer umas coisas erradas, ele foi acusado injustamente, foi preso. Aconteceu um monte de coisa errada, de ruim, coisas ruins com ele. Aonde que ele errou? A Bíblia não conta em momento nenhum. Não estou dizendo que ele é um homem perfeito. Estou dizendo que as coisas ruins que aconteceram com ele não foram castigos divinos. Deus permitiu para que ele chegasse até o Egito e se tornasse governador. Se não fosse assim, ele não chegaria lá. Então, nem tudo de ruim que acontece é castigo de Deus. Agora, o que Deus traz na palavra dele é que se pisou na bola, ele não vai deixar passar em branco, tá? Agora, como que a gente sabe se o que a pessoa está passando é porque ela errou, ou é porque Deus está castigando, ou é provação, ou simplesmente Deus permitiu por alguma coisa maior? A gente não tem como saber. A gente não vai saber nunca. É por isso que a gente não pode apontar o dedo na cara de ninguém. É por isso que a gente não pode se achar melhor do que ninguém. É só Deus é que sabe. O que a gente pode fazer então? Orar, abençoar, estender o braço. O que você precisa, irmão? O que eu posso fazer para te ajudar? É isso. É isso que a gente pode fazer. O nosso papel é esse. Continuando aqui no versículo 6 de Êxodo 20. Do mesmo jeito que Deus fala que Ele vai acompanhar as gerações por coisas erradas que fizeram, no versículo 6 ele fala assim, mas que também age com amor, até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Eita, que bênção, hein? Deu para sentir até um alívio, né? Deus bom, né? Castiga até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção é até a 1000ª geração.
Graças a Deus, né, pastor? Amém. Isso é ótimo, né? Glória a Deus. Às vezes a gente não entende Deus, o que Ele faz. Às vezes a gente até olha pelos nossos olhos humanos e pensa, mas Deus não foi justo nesse ponto aqui. Como que a gente sabe o que é justiça? Olhando só com os nossos olhos humanos, com a experiência de vida que a gente tem. Deus vê o passado, presente e futuro. Ele sabe o que vai acontecer dependendo da nossa resposta. Então Ele cuida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmos 37, 5. Confia nele, o mais Ele fará. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, amém? Irmãos, Ezequiel 18, abre aí sua Bíblia. Volta lá, né? Ezequiel 18, versículo 20 em diante. O 20 a gente já leu, né? Mas a gente vai ler mais um pouquinho. Essa é a leitura bíblica do tema da nossa aula. Diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O 21. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo. Antes que se converta dos seus pecados, dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Até aqui, depois a gente continua. Irmãos, o que dá para entender nesse trecho que a gente leu? Nada? Entendeu tudo? Então explica para mim. Não, tem tempo, tem tempo. Pode. E aí, irmãos, o que deu para entender disso? Vou até beber uma água aqui enquanto vocês pensam. Gente, ele dá o exemplo seguinte, no versículo 21. Se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá. Lembra que a gente falou que está falando da morte e da vida espiritual? Da morte da alma. Ou seja, trazendo de uma forma mais simples para entender, assim, com as palavras mais simples, para ficar mais claro o entendimento. Céu e inferno, certo? Viveu céu, morreu inferno, certo? Versículo 21. Se o ímpio, quem que é o ímpio? O que é ímpio, irmão? Ímpio é aquele que não segue a palavra de Deus. É o que faz tudo de errado de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia fala, não faça, ele faz. Isso é o ímpio. Está falando o seguinte: se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Fez tudo de errado. Mas ele chegou uma hora que ele arrependeu. Falou, poxa, errei. Pediu perdão, entregou o coração para Deus. Aí a Bíblia fala o quê? Que ele vai viver. Viver o quê? Viver no paraíso. Salvação, vida eterna. Amém? E aí fala também no versículo 24, saúde. Versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça,
e cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Uma pergunta, ele vai viver se fez tudo de errado? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. E aí, o que diz aqui no versículo 24? Era justo. Era, né? Mas não? Não. No meio do caminho desviou, sei lá, começou a fazer coisa errada. E a coisa começou a desandar e desandar. Com base na palavra de Deus, né? O que a Bíblia falava, não faça, ele não fazia. E o que a Bíblia falava, faça, ele fazia. Até que chegou um momento onde ele inverteu. A Bíblia falava, faça, depois. E aí a Bíblia falava, isso não faça. Aí começou a fazer. E aí no fim, ele morreu. O que Deus está falando aqui? Morreu na iniquidade. No finalzinho do versículo aqui, ó. Fala, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Lembra que a gente está falando de morte espiritual aqui? Céu e inferno? É pesado, né, irmãos? Então quer dizer que passou a vida toda na igreja fazendo tudo certo, mas no finzinho deu uma desviadinha. Não, irmão, depois eu peço perdão para Deus que Ele perdoa tudo. Só que aí acontece um trem aí e esse irmão... Amanhã eu peço perdão, só que ele não chegou no amanhã, acabou antes a vida dele. E aí? Tem gente, algumas igrejas, algumas linhas teológicas dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Não, se ele entregou a vida para Cristo, ele não perde a vida dele, a salvação dele nunca mais. Não sou eu que estou falando isso, a gente acabou de ler. Está em dúvida? Ezequiel 18, 24. Ah, irmão, isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento fala que tudo que está escrito é para a nossa instrução. Deus criou o mundo, lá no Gênesis, falou como que foi a criação. Então eu não vou acreditar mais porque está no Velho Testamento? A Bíblia diz que foi Deus que criou o mundo, mas está no Velho Testamento, eu não vou acreditar. Tem algumas pessoas que a gente conversa e aí fala, não, isso que está na Bíblia eu acredito, mas tem outras coisas que eu não acredito. Você acredita no que te convém? A Bíblia é o seguinte, ou ela é a palavra de Deus ou ela não é. Para mim, é a palavra de Deus. Então, o que está escrito eu acredito. Da primeira letrinha até a última. Ah, irmão Glauber, erro de tradução e um monte de coisa e tal, e bababá. E tem alguns erros aí que são conhecidos, do camelo passar pela ponta da agulha. Dizem que na verdade não era camelo, no original era corda, passar pela cabeça de uma agulha. Me diz uma coisa, se fosse camelo passar pela ponta da agulha, ou se for uma corda passar pela uma ponta da agulha, o sentido do exemplo mudou? O objetivo que era falar que é difícil, mudou? Não, agora ficou fácil, porque não é camelo, mas é corda. O resultado é o mesmo, seja camelo, seja corda. É difícil, foi isso que Jesus quis dizer. A hora que eu falo que a Bíblia teve erro de tradução e tudo, e um monte de coisa, e agora não dá para acreditar no que está escrito mais, então eu estou dizendo que Deus é um Deus fraco, que não tem poder, que não zela pela própria palavra, que na hora que alguém foi traduzir, ele deixou a pessoa traduzir de qualquer jeito. Ali traduziu errado, mas poxa, eu queria que ele escrevesse certo, mas eu não tenho poder nenhum para alterar nada. Então você está crendo num Deus frouxo. O meu Deus é verdadeiro. Ele zela pela palavra dele. Ah, mas a palavra que está lá foi traduzida errado, o sentido mudou? O ensinamento continua o mesmo. Seja corda, camelo, o ensinamento ainda é o mesmo. Fala.
Certo. Uma explicação rápida sobre o que era para ser agulha, mas dá no mesmo, né? De qualquer jeito não passa camelo. Aonde que eu quero chegar, irmãos? Não estou dizendo aqui por mim, tá? Ah, irmão Glauber, agora eu não gosto mais de você. Você falou aí que uns trem que eu não gosto. Poxa, irmão, eu estou lendo a Bíblia e estou conversando com vocês. Está escrito aqui. Ah, uma vez salvo, sempre salvo. E tudo. E agora? Isso existe ou não existe? Bom, a Bíblia está dizendo que não. Está dizendo que a pessoa, se ela pecou e morreu em pecado, acabou. Não está salvo mais. Agora, como que a gente vai poder falar se a pessoa foi para o céu ou para o inferno? Ah, viveu a vida toda, errou num pedacinho ali e morreu. E agora? Foi salvo ou não foi salvo? Como é que a gente vai saber? A gente não sabe. É por isso que a gente não pode falar de ninguém. A gente luta, a gente crê, a gente ora, a gente espera pela salvação. É isso. O bem que eu quero para mim é o que eu luto pela minha família, pelos meus amigos, para que eles recebam também. Mas aqui, qual que é o tema da nossa lição? A responsabilidade é individual. É ela e Deus. Não tem como a gente saber. Mas, para nossa alegria, o contrário também é verdade. Qual? Lembra quando Jesus, a Bíblia relata que Jesus estava crucificado na cruz? E naqueles últimos momentos de vida, tinha 2 ladrões crucificados juntos. Um olhou e falou, já que você é Deus, você se salva e tira nós daqui também. E aí o outro falou, rapaz, fica calado, a gente está aqui porque a gente fez coisa errada, a gente merece estar aqui. E ele não fez nada de errado. Aí virou e falou, Senhor, lembra de mim quando você estiver lá no paraíso? E Jesus respondeu o quê? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele viveu uma vida toda errada, mas no último momento, ele conversou com Deus e entregou a vida. Então a gente não pode falar nada de absolutamente ninguém, a gente não conhece o coração, a gente não sabe o que aconteceu no último momento da vida daquela pessoa. O que a gente pode fazer? Vigiar e orar. É isso. A missão nossa é essa, vigiar e orar. E é isso que a gente tem que passar e explicar para as outras pessoas. Continuando no versículo 25 de Ezequiel 18, 25, diz o seguinte. Isso é Deus falando, viu, irmão? Tudo isso aqui. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. O que é isso? Deus está passando orientação para o povo. Fez errado, pisou na bola, morre. E morre espiritualmente. Fez o certo, vive espiritualmente. E aí o povo virou para Deus e falou, poxa Deus, mas essa palavra sua é difícil demais, poxa, você está... É complicado viver certinho, fazer tudo certo é difícil. E aí Deus fala o seguinte, fala, olha, é meu caminho que é difícil ou o caminho de vocês que são retorcidos? O ser humano, irmãos, ele às vezes quer o fácil, às vezes não, né? Quase sempre. A gente quer o mais fácil. Se você tiver 2 escolhas, a primeira que a gente pensa é o que eu vou receber em troca, em qual delas que eu tomar. Por quê? Eu tenho que olhar o que vai ser benefício para mim. E segundo, qual que vai dar menos trabalho? Geralmente é assim que a gente pergunta. Para nós mesmos, às vezes a gente não fala em voz alta, mas a gente pensa assim. Irmão Glauber, eu não penso assim o tempo todo não, irmão, mas para pensar, fala a verdade. Pensa ou não pensa? Em algum momento da sua vida isso passa. Em vários momentos da nossa vida, isso passa pela nossa cabeça. E aí quando Deus dá uma missão, dá um direcionamento, e aqui o povo escuta isso e fala, poxa Deus, mas essa palavra é difícil demais, é dura demais. E Deus está falando o seguinte, fala,
não é exatamente que é dura demais, né? É vocês que querem facilidade demais. Tudo tem um preço, irmãos. Tudo na vida tem um preço. Quer pagar as contas? Você tem que acordar cedo e trabalhar. Você quer melhorar seu salário? Você tem que ser um funcionário melhor, você tem que estudar mais. Um curso que você ainda não fez, uma faculdade, sei lá. Ah, não, eu quero ser meu próprio chefe. Pergunta para quem é empresário. Se você achava ruim acordar 6 horas da manhã para trabalhar, pergunta para o empresário que hora que ele acorda. Pergunta quem é o primeiro a chegar e quem é o último a sair da empresa. O funcionário está lá, faz o horário dele, vai embora, espera a conta, o dinheiro cair na conta, o empresário paga os outros e vê se vai ter alguma coisa para ele. Tudo tem um preço, irmão. Ah, a vida boa é vida de empresário. Vai ser empresário. Eu tentei. Né, amor? Tentamos algumas vezes. Nada contra. Admiro muito quem é, irmão. Você tem que ter uma resiliência absurda, porque é muito difícil. Muito. Não acho que é o sem retorno. Não, tem retorno sim. Só que você tem que pôr numa balança. Chegou no momento onde eu não tinha tempo para dormir, mal estava tendo tempo para comer, a minha filha ficava na empresa com a gente, dormindo lá, eu quase que não tinha tempo com a minha família. Eu olhei assim e falei, olha, falei com Deus, falei, ó, graças ao Senhor não estamos no prejuízo, mas também não estava aquela coisa boa assim. Pus na balança. E eu cheguei à conclusão de, pelo menos naquele momento, para mim, eu preferia mais estar com a minha família, ter um pouco mais de tempo de qualidade, mesmo que reduzisse um pouco o estilo de vida. Mas hoje a gente tem um pouco mais de tempo, a gente tem mais comunhão, a gente tem mais interação dentro de casa. E tudo tem um preço, irmão. Você quer o que para a sua vida? Você vai ter que pagar por isso. Ah, eu quero carro tal. E eu falo de preço, não é só dinheiro não, tá? É trabalho, é suor, é dedicação, é estudo. Tudo tem um preço, nada vem de graça. Aí você acha que Deus vai vir e prometer a eternidade. Não, a salvação não é de graça, irmão Glauber. Não, a salvação é de graça. Agora Deus dá ela de graça para quem cumpre o que Ele fala. Você cumpriu o que Jesus falou, salvação está garantida, meu irmão. Mas se não cumprir, é de graça, mas tem condição. Tem condição. Se você não cumprir a condição, tudo tem um preço. É simples assim. Na nossa lição aqui, eu falei sobre a oração, no item 2 de novo, ele fala o seguinte, que a gente tem que refutar o fatalismo. Entra numa vertente filosófica. O que é fatalismo? Fatalismo é aquilo que diz que não importa o que eu faça, o resultado vai ser esse. Nasci torto, vou morrer torto. Ah, se a criança nasceu lá no morro, vai ser traficante. E não tem outra opção. Isso é fatalismo, irmão. E fatalismo tira todo o desejo da gente de lutar, porque fica parecendo que o nosso esforço é inútil. E a Bíblia diz que não é assim. Diz que se você faz o que é certo, você tem um resultado. Se faz o que é errado, você tem outro resultado. Isso é fatalismo? Não. Isso é ação e reação. Tem outra coisa, outra vertente de pensamento que chama determinismo. O que é o determinismo? Determinismo diz que você recebe influência, que você é um fruto do meio. Que o meio vai te influenciar. Então você tem um certo poder de escolha até certo ponto. É isso que a Bíblia está falando? Se a gente acordou de manhã para vir aqui para a escola dominical, para aprender mais da palavra de Deus, é porque eu acredito nessa palavra de Deus. Ou pelo menos estou querendo ver o que ela fala. Eu acredito. E a palavra de Deus diz que a responsabilidade é individual. Ah, irmão Glauber, mas você não sabe a minha vida, você não sabe os problemas que eu tenho, a dificuldade que eu passo. Irmãos, eu não estou querendo desmerecer quem passa por dificuldade, jamais. Eu entendo que realmente cada um tem uma realidade. Para quem nasceu no morro lá das favelas do Rio de Janeiro, é um pouco mais complicado, tenho certeza.
E eu não nasci lá para poder falar que é fácil. Mas conheço algumas pessoas, já ouvi testemunhos de gente que nasceu lá e hoje tem uma vida correta diante de Deus, próspera e abençoada. Não é aonde a gente nasce que vai determinar o que a gente vai ser na vida. Não são as nossas influências. Tem, né, pessoas que dizem, e eu acho que isso é seríssimo, importantíssimo levar em consideração. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Com quem você anda mais no seu dia a dia? Essas pessoas vão influenciar muito a sua vida. Vão influenciar o seu pensamento, muito. Vão influenciar os seus desejos. Às vezes eu nem tinha desejo de ter uma Ferrari, mas eu ando no meio de gente que tem Ferrari e só fala de Ferrari. O que vai acontecer comigo? Eu vou começar a olhar assim e falar, poxa, nem que seja uma veinha, mas eu vou querer comprar para mim uma Ferrari também. Nunca tive esse desejo, mas eu começo a andar com gente assim, vai começar a vir um desejo na minha mente. Por quê? Influência. Isso quer dizer que eu sou obrigado a comprar uma Ferrari? Não, se eu comprar vai ser por uma escolha minha. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas eu fiz porque fulano me influenciou. Não, a decisão no fim foi sua. Sabe? No fim foi você que escolheu. Ah, mas eu não tinha outra opção. Tinha. A gente sempre tem outra opção. Ah, irmão Glauber, mas você não sabe o tanto que é difícil. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que alguns apóstolos, né, quase todos, foram mortos por causa da palavra de Deus. E eles pregavam, e eles falavam da palavra de Deus, e aí chegava num momento onde o pessoal chegava e falava o seguinte: se você continuar falando desse Jesus aí, você vai morrer. E ele parava, pensava, poxa, eu vou ouvir quem? Eu vou ouvir um cidadão aí que pode acabar com esse corpo? Ou eu vou ouvir Jesus, que diz que se eu fizer a vontade dele, eu estou garantido na eternidade. Vou para o paraíso depois, mesmo que essa vida acabe. Eles preferiram ouvir Jesus. Foram mortos. Mas não deixaram de levar adiante a palavra de Deus. Então entenda o seguinte, irmão, você sempre tem opção, você sempre tem escolha. Nossa, irmão Glauber, você está querendo dizer que a morte é uma opção? Se você tiver que escolher entre a morte e Deus, ou entre essa vida aqui e Deus, né? A vida eterna, eu escolho Deus, eu escolho a vida eterna, mesmo que essa vida aqui cesse por causa da minha escolha. E a gente, como cristão, tem que estar pronto para fazer essa escolha. Continuando aqui, nossa lição traz responsabilidade individual. A salvação, ela é algo condicional ao que a gente faz, tá? Uma vez salvo, sempre salvo, que diz que isso não existe. E no item 3 da nossa lição, fala o seguinte, né? A reação de Israel. E aí Deus fala lá no versículo 25, né? Não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos. Muita gente ficou questionando a Deus. Poxa Deus, então é difícil demais seguir você. Teve um momento que Jesus puxa a orelha, né? Dando um sermão para o povo, e aí muita gente vai levantando e indo embora, né? Sempre que Jesus andava e pregava, sempre tinha uma multidão atrás. E aí teve um momento que ele puxou a orelha, o povo foi levantando, saindo, até os discípulos, poxa Jesus, estamos perdendo os likes, né? E aí Jesus, o povo está tirando os likes aí, ó, estamos perdendo seguidor. E aí Jesus olhou e falou, vocês também querem ir embora? Se quiser ir, vai. Sabe, quem quiser me seguir, entenda que comigo não é por causa de like que você vai fazer as coisas, não. É por causa do que vai ter lá no céu depois. Nessa terra aqui não é o principal. Não é a quantidade de... A gente tem que fazer querendo like. E a gente, assim... Tem uma coisa, irmãos, que às vezes a gente mistura. Como assim, irmão Glauber, a gente mistura? Tem duas coisas que a Bíblia traz para a gente que às vezes a gente mistura. O quê? Uma delas é como que eu vou viver a minha vida aqui nessa terra. A Bíblia traz muitos princípios. Honra seu pai e sua mãe, que seus dias vão ser prolongados. A Bíblia fala que se você der esmola, ajudar os outros, Deus vai te devolver.
multiplicando o seu dinheiro, sabe? É dando que se recebe. Tem muitos princípios, muitos ensinamentos. E outra coisa que a Bíblia fala é sobre a salvação. O que é a salvação? Salvação é a garantia da vida eterna com Deus lá na glória, lá no paraíso. Então são duas coisas diferentes, irmão Glauber? Sim, são duas coisas diferentes. A Bíblia traz princípios para você ter uma vida próspera aqui na terra. E muita gente nunca pisou um pé dentro de uma igreja. Nunca leu uma Bíblia. Sabe algum versículo porque alguém comentou alguma coisa. Mas não está nem aí com a Bíblia. Agora, trabalha bastante, é outro princípio bíblico, tá? Tem que trabalhar. A Bíblia fala que quem não trabalha não come, está lá em Provérbios. Então, trabalha bastante, é dedicado, é honesto, ajuda quem precisa. Isso daí, Deus não fecha o olho para ninguém, irmãos. Deus não é o Deus dos crentes. Deus não é o Deus dos cristãos protestantes. Deus criou todo ser humano que está nessa terra aqui. Ele é o Pai de todos. Agora, aquele que obedece, ele abençoa. Aquele que não obedece, ele não abençoa. Então, quando a pessoa segue os princípios que Deus coloca na Bíblia, que vão trazer prosperidade, essa pessoa vai ser próspera nessa terra aqui. Ele vai melhorar financeiramente nessa terra aqui. Ele vai ser uma pessoa digna, abençoada. Ele vai ser uma pessoa que todo mundo vai olhar e vai falar: poxa, o que é isso, hein? Essa pessoa tem autoridade, tem poder, tem um monte de coisa, vai ser admirado por muitos. Agora, se essa pessoa, em momento nenhum, entregar sua vida para Cristo, a Bíblia fala que a salvação depende do quê? Crer e ser batizado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a condição. Se ele viveu a vida toda, sendo a pessoa mais correta do mundo, ajudando todo mundo, e aquela pessoa fala: nossa, não tem erro nenhum nessa pessoa. Mas em momento nenhum da vida dela, ele entregou a vida para Deus, ela não reconheceu que Deus é o Senhor e Salvador da vida deles, ele não creu. Ele vai ter uma vida maravilhosa nessa terra, mas ele não vai ter a vida eterna. E o que é a vida eterna, irmão Glauber? A vida eterna é o seguinte: é o caso, por exemplo, daquele ladrão que eu falei, né, na cruz. Ele teve uma vida boa nessa terra? Provavelmente não. A vida dele provavelmente foi morando num lugar ruim, na rua, fazendo coisa errada, roubando, matando, foi preso, estava preso, foi crucificado, condenado à morte, teve uma vida terrível nessa terra. Mas que seja lá no fim, em algum momento da vida dele, ele viu Jesus, ele se arrependeu, falou: olha, eu estava errado, eu quero, o Senhor é o meu Salvador. E ele falou isso publicamente, porque o batismo é uma confissão pública. Então ele falou publicamente, né, porque tinha um monte de gente assistindo a crucificação. Ele falou: lembra de mim quando estiver lá, publicamente, ele estava entregando a vida para Deus. E aí Jesus falou, hoje você vai estar comigo lá. Isso é o quê? A vida eterna. Então, irmãos, às vezes as pessoas misturam: como que a pessoa teve uma vida errada aqui e ainda vai para o céu no final? Irmãos, são duas coisas diferentes. A sua vida pode ser próspera aqui na terra e você ir para o céu, amém? Glória a Deus, e esse que é o objetivo, acho que isso é o que é o melhor. É você cumprir os princípios bíblicos, fazer o que é correto, receber as bênçãos do Senhor nessa terra e ainda entregando a sua vida para o Senhor, tem a garantia da vida eterna depois. Agora, se a pessoa fizer tudo certo nessa terra, for abençoado e tudo, mas não reconhecer o Senhor como seu Salvador, a vida eterna dele, ele não tem. Então, são duas coisas diferentes. Entenda isso. Quando a palavra de Deus fala que a responsabilidade é individual, é nos dois sentidos. Para ter uma vida próspera nessa terra, é individual. Para você ter a salvação e a vida eterna lá no céu, também é individual. Depende de você. E de quem mais? Ninguém. Mas para uns é mais fácil que para outros. Poxa, irmão, isso é o que às vezes a gente pensa, olhando do lado de fora. Quem conhece o coração, quem conhece a batalha daquela pessoa, é só ela e Deus. Então não julgue. Não vamos julgar ninguém. Agora entenda o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós. Ele tem a salvação
ele tem a vida eterna e ele tem uma vida próspera nessa terra também. Então vamos fazer o seguinte, vamos buscar o melhor dos dois. Faça o que é correto, siga os princípios de Deus nessa terra, para que você seja abençoado aqui e reconheça Deus como seu Salvador, Jesus como Filho unigênito do Pai, seja batizado, faça o que Jesus manda. E além de ter uma vida abençoada nessa terra, a gente vai junto para a eternidade, morar no céu depois. Amém?